Olá, professores, tudo bem? Estamos em mais uma semana de ATPC da Diretoria de Ensino. Eu sou Veridiana, PEC de Matemática, e essa pauta foi elaborada por mim e pelo PEC José Haddad. Eu vou começar, né? Depois eu passo a palavra para ele, tá? Então, nós estamos na semana B, que vai do dia 19 de setembro a 23 de setembro, né, a TPC da Diretoria de Ensino. Nós vamos, nessa pauta, tratar desses assuntos, né? A gente vai fazer uma sensibilização com relação ao tema antirracista, né? É um vídeo que eu vou deixar como sugestão para que vocês possam trabalhar nas aulas de matemática. Vou falar das alterações do cronograma integrado. Vou socializar com vocês a OT da Ação Saresp, que nós tivemos aqui na Diretoria de Ensino. E vou deixar também como sugestão como trabalhar os dados das pesquisas eleitorais, né, agora no momento de eleição, com os estudantes, né, nas aulas de matemática. E o Zezinho, ele vai falar da avaliação na educação. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Então, pessoal, eu vou deixar esse vídeo como sugestão. O link dele eu vou colocar na pauta, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse de trabalhar ele em sala de aula, né, é possível trabalhar porcentagem, razão, proporção, né? E é bem interessante. Agora eu vou falar com vocês sobre o cronograma integrado. Por que eu trouxe ele novamente para a TPC? Houve algumas alterações, né, que eu vou passar para vocês, que foi com relação à aplicação da AP. Né? A AP, ela estava programada para ser agora em setembro, dia 19 de setembro, para ser iniciada, e aí foi alterado para 24 de outubro até 25 de novembro.
O conselho de classe continua em 6 de outubro e 7 de outubro, e a semana de estudos intensivos também houve uma alteração. Ela vai acontecer em 28 de setembro até 30 de setembro, ok? Então, houve essa alteração da semana de estudos intensivos e a aplicação da AP, tá? Tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, tá? A diferença é que no ensino médio nós teremos um período aí um pouquinho maior para a semana de estudos intensivos na formação do CMSP, tá? Então, nós teremos 2 semanas de formação, de 12 de setembro a 23 de setembro, no Centro de Mídias, para trabalhar a semana de estudos intensivos, tá? Então, é muito importante que você, professor, acompanhe, né, para que você tenha aí sugestões de como trabalhar essa semana. Então, eu vou compartilhar com vocês as atividades que nós desenvolvemos na ação Saresp, né, aqui nas oficinas, algumas atividades, tá? Nas oficinas da OT da ação Saresp. Então, nós fizemos no primeiro encontro a análise do mapa de habilidades na plataforma Foco Aprendizagem, tá? Então, você vai entrar na sede, vai clicar ali Foco Aprendizagem e Mapa de Habilidades do Saresp. Então, quando você consulta a sua escola, aparece essa tabela, tá? Com essas cores, né? A cor vermelho mais escuro, vermelho, amarelo e verde. Então, o vermelho, onde está circulado de preto, são as habilidades em que os alunos apresentam mais defasagem, tá? Então, no vermelho um pouco menos, o amarelo menos e o verde seria o alto, que seria o ideal, né? Então, nós temos aí o baixo, o médio e o alto, tá? E as etapas, etapa 1, 2 e 3. As etapas significam a prioridade. Então, a etapa 1 são as habilidades estruturantes, aí depois a etapa 2 o desenvolvimento e aí a etapa 3 quando está consolidado. Então, nós fizemos essa análise, tá? Quando você clica com o mouse em cima do número, por exemplo, H11, H2, H12, aparece a descrição da habilidade e a porcentagem de acertos na sua escola. Então, nós verificamos, né, as habilidades, né, e aí nós fizemos uma comparação com o material, em qual situação de aprendizagem elas aparecem, tá? Então, como sugestão, eu vou deixar a H01, né, que é aquela habilidade de reconhecer as diferentes representações de um número racional. O conteúdo dela, né, que é relação entre frações e razões, representação fracionária e decimal, transformação de decimais em fração, dízimas periódicas e frações geratrizes. Aonde você encontra essa habilidade? No caderno do 8º ano, primeiro bimestre, na situação de aprendizagem 1 e 2, tá? Aprendizagem 1, os racionais como mostruário de frações, e o 2, a situação 2, as dízimas periódicas são previsíveis. E a sequência didática é a sequência 10, porcentagem, a sequência 3, tratamento da informação e o cálculo de porcentagem. Então, é uma habilidade do 9º ano, que cai no Saresp, tá? Outra habilidade é a 31, tá? Onde o descritor é calcular a área de polígonos de diferentes tipos, com destaque para polígonos regulares, né? Então, quadrado, triângulo equilátero, pentágono e assim por diante. Então, esse conteúdo ele começa no 6º ano, no caderno do 3º bimestre. Então, qual é o conteúdo? Conceito de figura plana, conceito de polígono, perímetro de figuras geométricas, utilização de malhas geométricas no cálculo de áreas. A situação de aprendizagem são a 1, a 2, a 3 e a 4, tá? E a sequência didática, a área de algumas superfícies planas.
A H41, também do 9º ano, resolver problemas utilizando relações entre diferentes unidades de medida, né? Então, você vai encontrar essa habilidade no caderno do 6º ano, situação 6, do 7º ano, situação 2, do 6º ano, segundo bimestre, situações de aprendizagem 7 e 8, tá? Então, o conteúdo é operações com decimais, padrões de unidades e conversão de medidas. A H45, também do 9º ano, resolver problemas utilizando relações entre diferentes unidades de medida. Vocês vão encontrar essa habilidade nos cadernos do 6º ano, do 7º, primeiro bimestre, 6º, segundo bimestre. A situação de aprendizagem são 6 no 6º ano, a 2 do 7º, a 7 a 8 do 6º. Tá? Então, o conteúdo é operações com decimais, padrões de unidades e conversão de medidas. Na terceira série do ensino médio, a habilidade que eu trouxe é a H07. O descritor é resolver problemas envolvendo equações do primeiro grau. Vocês vão começar a encontrar essa habilidade no 7º ano, no caderno do 4º bimestre, tá? Que são as situações de aprendizagem 5, 6 e 7. O conteúdo é traduzir problemas expressos na linguagem corrente em equações, na sequência 5, investigando sequências por aritmética e álgebra. A situação 6, equações e fórmulas. O conteúdo é conceito de equação a partir de ideia de equivalência. E a situação 7, equações, perguntas e balanças, que o conteúdo é a utilização da operação inversa na resolução de equações do primeiro grau. A H24, que é identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade. Vocês vão encontrar essa habilidade no caderno do 7º ano do 3º bimestre e do 9º ano do 3º bimestre. No 7º ano é a situação 3, razão na geometria, e no 9º ano é a situação 1, semelhança entre figuras planas. Outra habilidade é H28, resolver problemas que envolvam as relações métricas fundamentais em triângulos retângulos. Vocês vão encontrar no caderno do 9º ano do 3º bimestre, nas situações de aprendizagem 1, 2 e 3. A H34, que é aplicar os raciocínios combinatórios, aditivos ou multiplicativos na resolução de situações problema. Vocês vão encontrar no caderno da 2ª série do ensino médio do 3º bimestre, situação de aprendizagem 1, 2 e 3. E aí, gente, eu encontrei alguns materiais que já estão prontos, que são situações prontas de sequência de atividades, tá? Então, eu disponibilizei essas atividades no Drive, tá bom? Então, eu coloquei todas elas. Então, são situações sobre porcentagem, probabilidade, área de figuras planas, semelhança de triângulos e teorema de Pitágoras, relações métricas, múltiplos e divisores, equações do primeiro grau e análise combinatória. Tá? Então, vocês podem baixar e trabalhar essas sequências didáticas com os estudantes e depois fazer oficina de itens. Eu vou deixar também como sugestão, né, como nós estamos no período eleitoral, né, trabalhar os dados e pesquisas eleitorais com os estudantes, né? De que forma? Na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela enfatiza que devemos, sempre que possível, trabalhar a unidade de probabilidade e estatística voltada aos temas do cotidiano e da realidade dos alunos. A BNCC propõe ainda que todos os cidadãos tenham o direito de desenvolver a habilidade de coletar, organizar e analisar dados, para que a partir deles possam tomar decisões mais adequadas. Então, é muito importante que a gente traga esse tema, né, da atualidade, né, que são as eleições e os dados de pesquisas eleitorais para a sala de aula.
né? Então, quais são os questionamentos disparadores que a gente pode desenvolver com os estudantes? Utilizar os dados de pesquisas para relacionar com a realidade e que eles consigam tirar suas próprias conclusões. Analisar uma medida estatística, probabilística e percentual, trabalhar a razão, a proporção, a interpretação dos dados, a porcentagem, a coleta de dados, como são ocupadas as vagas para os deputados, já que nem sempre o mais votado é eleito, o quociente eleitoral, o quociente partidário e realizar uma vivência de uma pesquisa com os estudantes, que eles passem por esse processo, né? Que eles elaborem uma pesquisa, elaborem os gráficos. Isso é muito importante nesse momento. E aí eu trouxe para vocês onde vocês podem encontrar essas habilidades para trabalhar com os estudantes. Então, a porcentagem, a razão e a proporção, vocês encontram no 6º ano, no 7º, no 8º e no 9º. E aí eu deixo para vocês o número da habilidade, né? Porcentagem, razão e proporção é habilidades do 6º ano 30, a do 6º ano 13, do 7º ano é a 34, do 8º ano é a 22, a 26 e a 04 e o do 9º ano a 07 a 08. A habilidade interpretação de dados e medidas estatísticas vocês vão encontrar no 6º ano a 32, no 7º a 35 e no 8º a 24 e a 25. A elaboração de pesquisa, no 6º ano é a habilidade 33, no 7º ano a 36, do 8º ano a 27 e do 9º ano a 23. A leitura e interpretação de gráficos, no 6º ano é a habilidade 31, no 7º a 37, no 8º ano a 23 e do 9º ano a 21 e a 22. Então, eu encerro aqui a minha participação e eu vou passar a palavra para o José Haddad, tá? O Zezinho. Bom dia, pessoal. Nós vamos falar agora um pouco sobre avaliação, a importância das avaliações e os tipos de avaliações também. Vamos fazer um breve histórico, né? Avaliar sempre foi feito, né? Sempre foi feita uma avaliação de uma forma ou de outra para diferentes fins. E, por exemplo, os indígenas faziam avaliações, os antigos gregos faziam avaliações. Então, sempre foi feita avaliação para alguma finalidade. Vamos falar um pouquinho, já no século XVI, com a chegada dos jesuítas ao Brasil, né? E a criação de pedagogias, né? Pedagogias, metodologias, que estão presentes até hoje na nossa educação, certo? Os jesuítas, por falar nisso, né? Eles, 480 anos depois da chegada deles ao Brasil, eles têm universidades, têm escolas, creches, então entendem muito de avaliação há muitos anos, de educação também. Aí nós temos as avaliações de sistemas, né? Nós temos o SAEB, criado em 88, nós temos a aplicação dele em 1990, nós temos o SARESP em 96, em 98 nós temos o Enem, a criação do Enem, todos eles exames, né? E muito importantes, com várias finalidades aqui. O SARESP, uma finalidade diagnóstica para conhecer como é que está a educação numa rede de ensino, no caso a paulista, né? Agora, o que é avaliar? Vamos fazer uma síntese aqui. A avaliação deve ser um momento de reflexão, né? Uma reflexão sobre a prática de ensino. Um exemplo, eu aplico uma avaliação numa sala e a sala não vai bem. Uma boa parte da sala não vai bem. É o momento de refletir sobre a prática pedagógica, não é? Será que não é necessário mudar a forma como estou ensinando? Mudar as estratégias, não é? A avaliação, então, passa a ter o sentido de ferramenta pedagógica. Agora, alguns pensadores, definindo, né? Explicando um pouco sobre o que é avaliação. Avaliar é basicamente comprovar se os resultados foram alcançados, certo? Você ensinou determinado conteúdo,
e você avalia e você vai ver se os resultados que você queria foram alcançados para aquela turma ou não. Lucchesi. Lucchesi diz que a avaliação não tem assim um fim em si mesma, não é? Ela é um meio, como já disse, né? Reis também, que a avaliação é um meio que você se utiliza para medir a aprendizagem, para verificar se os rumos do seu método, da sua metodologia estão na direção certa ou se precisa haver uma retomada, né, para mudar esse rumo. Jussara Hoffmann. Então, Jussara Hoffmann, ela diz o seguinte, né, lá em 2002 já, ela fala que as pessoas, os alunos, eles aprendem em tempos diferentes. Então a gente não pode esperar, por exemplo, que todos aprendam ao mesmo tempo, não é? A gente tem que ter consciência de que os alunos, eles têm seu tempo, seu próprio tempo. E o prazer de contribuir por meio da avaliação, o que é avaliar, né? O prazer de contribuir por meio dessa avaliação para o desenvolvimento positivo do outro, né? Todo mundo aprende. De uma maneira ou de outra, todo mundo vai aprender. E alguns conceitos de avaliação: determinar em que medida os objetivos educacionais estão sendo alcançados. Atividade metodológica, que consiste na coleta e combinação de dados relativos ao desempenho e ao processo de delinear, obter e fornecer informações úteis para julgamento de decisões alternativas, né? E ainda, a avaliação é um método, um instrumento. Ela não tem um fim em si mesma, como já disse Lucchesi. Nós vamos dar uma olhada agora nas funções, modalidades e propósitos da avaliação. A partir de 1990, a avaliação passa a apresentar três funções, basicamente três funções. A função de diagnosticar, de controlar e de classificar. E relacionadas a essas funções, nós temos as modalidades. Modalidade diagnóstica, formativa e somativa. Vamos ver um quadro a respeito disso. Aí nós temos as modalidades, três, a função de cada uma, o propósito e a época em que é aplicada. Por exemplo, a avaliação diagnóstica no início do ano, né? Mas, por exemplo, o SARESP é uma avaliação diagnóstica, que não é aplicada no começo do ano. Isso aqui é no geral, né? O SARESP esse ano, novembro, não é? A formativa durante todo o ano letivo e a somativa ao final do ano letivo, né? Quando a gente quer classificar um aluno para a série ano seguinte. Nós vamos dar uma olhada agora nas 9 formas mais comuns de se avaliar um estudante. As mais comuns, né? Então nós temos aqui na verdade nessa tela nós temos 6, né? O debate, o conselho, a prova discursiva, a observação, o seminário, não é? O debate, várias pessoas defendendo seus pontos de vista, suas ideias, suas convicções. Um conselho, o grupo, escola se reunindo para discutir sobre os alunos de uma sala, sobre um aluno em particular. A prova discursiva ou dissertativa, em que o aluno escreve sobre o seu conhecimento, seu ponto de vista, seu conhecimento sobre um assunto. A observação que é feita, por exemplo, um professor numa sala de aula vai de carteira em carteira, vendo como é que está o conhecimento do aluno sobre o que está sendo trabalhado. O seminário, não é? E nesse quadro aqui nós temos um resumo. Eu tirei da revista Brasil Escola, depois eu confirmo a revista. Nós temos aqui os 9 tipos ou 9 jeitos mais comuns de se avaliar, né? E a definição, a função, as vantagens, a atenção que temos que ter com esses jeitos, né, de se avaliar. Então, por exemplo, no caso da prova objetiva, aquela prova que tem uma resposta só correta, né? Na dissertativa, aquela que a pessoa vai resumir, analisar, julgar, estabelecer relações, escrever o que está pensando sobre o assunto. O seminário, trabalho em grupo.
o debate, o relatório individual, que geralmente é feito quando, né? Um relatório individual. O aluno realiza uma atividade prática e depois vai fazer um relatório individual. A autoavaliação, quando se avalia a própria aprendizagem, a observação e o conselho de classe. Então nós temos, isso aqui vai estar disponível para vocês, esse é o quadro resumo sobre os jeitos, as maneiras, os modos mais comuns de se avaliar, né? Muito bem. Foi feito aqui na diretoria de ensino, né? Um procedimento em que criamos questões no Kahoot, né? A respeito disso aí, né? A respeito disso, aliás, o Kahoot ele pode ser usado em qualquer disciplina, né? No caso aqui sobre avaliação, a gente fez, acredito que foram 6 questões, né? E o pessoal presente respondia, e foi muito bem. E uma coisa, né? Nós vimos aqui 9 jeitos de avaliar, 9 formas de avaliar, mas isso não quer dizer que quando você escolhe uma, você está excluindo a outra maneira de avaliar. Elas podem ser usadas concomitantemente, né? Por exemplo, eu posso fazer ao mesmo tempo uma prova que contemple a parte dissertativa e a parte objetiva. Então eu posso usar os 2 instrumentos separadamente, ou os 3, né? Então, um tipo não exclui o outro. Aqui nós temos a legislação, né, a LDB, no artigo 24, inciso 5, que fala sobre avaliação. O que se espera da avaliação? Avaliação, quais são os critérios? Né? Contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período, sobre os eventuais provas finais. Né? Eventuais porque às vezes nem precisaria ter. Você acompanhou o aluno o tempo todo, você fez observação a respeito da aprendizagem dele, não é? Então isso tem que ser levado em conta, né? Os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. E contínua, porque a todo momento isso é feito. Uma observação que eu achei interessante colocar aqui é que nós precisamos estar atentos, né? Atentos ao regimento escolar, ao regimento. Não PPP, como está aqui, mas ao regimento escolar, porque no regimento se combina, inclusive isso, né? Várias coisas são combinadas pelo grupo escolar, pelo grupo escola, mas, então, eu vou fazer as avaliações, mas eu tenho que atender o regimento da escola. Se a escola estipula que tem que ter prova com questões objetivas, tem que ter prova com questões dissertativas, que tem que ser 2, 3, 4 instrumentos, atender, né, o regimento. Então, o que nós temos aqui? Que a avaliação é um exercício de reflexão. O que a gente pode dizer disso, né? É uma capacidade que todo ser humano tem, que é exclusiva do ser humano, né? Refletir sobre sua prática. Então ele vai pensar sobre os seus atos, vai analisá-los, interagir não só com o mundo, mas também com os outros seres, e influenciar na tomada de decisões. Então a gente toma decisão através da reflexão. Refletimos sobre determinado assunto, aí tomamos decisão. Dessa forma, nós podemos contribuir também para que o aluno tenha a consciência do inacabado do ser humano. Ninguém está pronto, todo mundo tem muito o que aprender. E isso vai impulsionar os sujeitos à invenção da existência, à criação de um mundo não natural, na busca de superação de desafios postos pela própria existência, levando-os assim à construção contínua da cultura, da história, da sociedade. É isso então, gente. Muito obrigado e até a próxima.